Olá, concurseiros! Mais uma vez aí, continuando em nossas aulas aí, viu? Nosso conteúdo programático para o concurso aí que você vai realizar, certo? E hoje vamos trabalhar, pessoal, o módulo 3, que é noções de sistema operacional. E onde vamos trabalhar aí o sistema operacional, o Windows, certo? Então vamos lá dar início, certo? Então, pessoal, temos aqui, por definição, de sistema operacional, o SO, certo? Que é a abreviação do sistema operacional, ele sendo o software principal de um computador, tá bem? Ou seja, para que seu computador ou seu dispositivo ele tenha a funcionalidade que você utiliza hoje, ele precisa ter um sistema principal ou um software principal. Professor, mas o que é um software? Para quem não assistiu nossas aulas anteriores, um software, pessoal, é um aplicativo, ou seja, é algo que trabalha com a parte lógica de um equipamento, certo? Perceba que também vamos ter o hardware, certo? O hardware é a parte física onde esse software certamente ele vai estar instalado, tá bem? Então, não tem como haver ou existir somente o hardware sem um software. Imagine você com um teclado nas mãos, sendo que não existisse um software para que você pudesse digitar, ou seja, algo que você pudesse, algum sistema ali para receber as teclas que você digitou no teclado. Não teria utilidade um teclado, certo? Então, temos aí vários softwares que você utiliza o teclado como sendo um hardware para essa finalidade, certo? E a ideia principal aqui é falarmos hoje dos sistemas operacionais, onde vamos ter aí, pessoal, somente trabalhar nessa aula de hoje o sistema operacional Windows, que é o cobrado em prova aí para vocês, certo? Então, uma das três características importantíssimas aí do sistema operacional é que ele controla é o primeiro programa, né, executado ao ligar o dispositivo. Como assim? Perceba você que quando inicia seu celular, é inicializado algum sistema, sim ou não? Claro que sim, né? Geralmente aparece ali a imagem da marca do seu aparelho, né? Então, todo aquele processo a partir que você ligou o seu celular é o sistema operacional que está fazendo a atividade dele, certo? É ele que vai estar fazendo todos os testes para que seu celular possa funcionar perfeitamente, certo? Então perceba que nesse momento vamos ter a figura do sistema operacional como algo de suma importância. É por isso que eu trouxe aí a dica para vocês, ó. Dica, software principal. Então, se algo é principal, significa que outras coisas dependem deste software para que esses outros softwares também funcionem, certo? Perceba que você tem aí, pessoal, um exemplo bem prático, né? Vocês utilizam o WhatsApp ou mesmo outros softwares de jogos, né? Então perceba você, seria possível você instalar o WhatsApp somente no celular se não houvesse um sistema básico? Dificilmente, né? Por quê? Como que você ia instalar algo em cima de uma outra coisa que não existia? É como se você fosse fazer uma casa. Teria como você fazer primeiramente o teto sem fazer a base? Claro que não. Então, perceba aí que o sistema operacional ele é simplesmente a base, certo? Então, a partir de hoje, lembre, o sistema operacional do meu celular, o meu computador, é a base que eu preciso para que eu possa utilizar outros softwares, certo? Então, vamos lá para mais definições do sistema operacional. Ele controla o processador. Para quem ainda não é nosso aluno, para quem não assistiu nossas aulas anteriores, pessoal, o processador ele é simplesmente o cara responsável por processar tudo o que acontece na sua máquina. Quando eu estiver referindo à máquina, estou referindo ao computador ou até mesmo o seu celular, certo? Então, perceba que todo processo que você for realizar, certo? Você vai depender do bendito processador. É por isso que, quando você for comprar um dispositivo, indicamos que você olhe
a frequência desse processador, a capacidade que ele tem de processamento, certo? Por quê? Porque ele é a parte principal aí que vai trabalhar com o sistema operacional, certo? Outro ponto importantíssimo, gerenciamento da memória, ou seja, as memórias que trabalhamos em aulas anteriores também, né, o tipo de memória RAM, memória ROM, não é isso? Essas memórias são controladas também pelo sistema operacional. Então, pessoal, em resumo, quando se falamos em sistema operacional, independente qual for ele, pode ser Android, que no caso dos smartphones, né? Ou pode ser o Windows, no caso dos computadores, certo? Também tem a figura do Linux, só que nessa aula não trabalharemos o Linux, certo? Então, dando continuidade, pessoal, temos aqui o que chamamos de kernel, ou mesmo núcleo. Ou seja, o que é um núcleo de um sistema? É aquela parte principal, certo? Ou seja, é o núcleo mesmo ali, é algo que todo o corpo precisa que aquele núcleo ali esteja em perfeito funcionamento, certo? E qual a responsabilidade desse kernel, pessoal? É responsável pela interação entre hardware e software. Quem é o hardware é a parte física e o software a parte lógica, certo? Então, dentro do sistema operacional, desse sistema, nós vamos ter o kernel, que é o que vai fazer essa interferência, certo? Interação entre o hardware e o software para que você possa comunicar aí. Tem a comunicação entre o mouse e o sistema, teclado, sistema, certo? Vamos lá. Detecta também os hardwares indispensáveis ao funcionamento. Ou seja, pessoal, o seu computador ele tem dispositivos aí que são necessários para que o seu computador chegue lá na área de trabalho. Ou seja, inicialize perfeitamente, certo? Quais são esses hardwares indispensáveis? Questõezinhas que podem vir cobrando nas suas provas, certo? Olha só, o monitor, placa de vídeo, memória RAM, entre outros, certo? Todos esses itens, eles são detectados ao inicializar o seu computador, tá bom? Também faz a parte do gerenciamento de recursos do sistema e permite que os programas façam uso deles. Quais são esses recursos, pessoal? A memória, como eu havia falado, o processador, arquivos, que a gente vai ver mais à frente no próximo conteúdo, e dispositivos periféricos. Vamos ter aí vários dispositivos periféricos que foi conteúdo da aula anterior, certo? Então, o sistema operacional Windows, ele é da Microsoft, certo? E é o sistema operacional, pessoal, mais utilizado. Perceba que eu coloquei aí o mais com uma intensidade maior. Por quê? Porque as bancas geralmente vão utilizar desse termo mais utilizado, dizendo que é um sistema operacional grátis. Aí você vai confirmar que sim. Por quê? Se ele é mais utilizado, significa dizer para mim que ele é grátis. Não, pessoal, isso aí é pegadinha. Por quê? Porque mesmo ele sendo mais utilizado, não significa dizer que ele é um sistema operacional grátis, certo? O Windows, ele é um software proprietário, certo? Para quem não sabe o que é um software proprietário, assista nossas aulas anteriores que você terá conhecimento, certo? Então, só relembrando, o software proprietário, pessoal, é aquele software que tem um código-fonte fechado, certo? Ou seja, outras pessoas, fora as não autorizadas, não poderão modificar esse código-fonte. E o que é o código-fonte, professor? O código-fonte é a estrutura do software, ou seja, o Windows tem uma estrutura para que ele possa existir, certo? Essa estrutura chamamos de código-fonte, certo? Então, sendo um software proprietário, nenhuma outra pessoa, fora os autorizados, conseguem alterar esse código-fonte, caracterizando o Windows um software proprietário, certo? Então, no software proprietário nós temos o ponto 2 também. Ele pode ser, pessoal, gratuito, certo? Mesmo, eu não estou dizendo que o Windows ele é gratuito. Ao contrário disso, eu afirmo que o Windows é um sistema operacional pago, certo? Então, perceba que nem todo software proprietário
vai ser gratuito ou pago, certo? O que vai importar aqui é que o código-fonte desse software, do software proprietário, ele é um código-fonte fechado, que é o caso do Windows, tá bom? Então, ele é pago comercial, né? Ou seja, para você utilizar o Windows, deveria você fazer o pagamento, certo? Para a Microsoft. Alguém aí que está assistindo essa aula neste momento, o pessoal do Instagram, você paga o seu sistema operacional? De 10, eu creio que nenhum. Dificilmente, pessoal, alguém vai pagar o Windows, certo? Mas, porém, depois encontramos aí os clientes, né, as pessoas que utilizam o Windows com problemas né, de instalações, chaves utilizadas de qualquer forma. Então, perceba que você utilizando o sistema operacional não original, né? Ou seja, você utiliza aí de forma ilegal, na verdade, né, que você não tem uma chave para aquilo, porque você não comprou, então você não está liberado para fazer uso do sistema operacional. Mas a partir do momento que você compra a sua chave de instalação do Windows, aí sim você estará utilizando o Windows original, certo? Então, quando você chegar no seu técnico para pedir para formatar seu computador, exija que você quer o Windows ativado pela Microsoft, certo? Por quê? Porque senão ele pode instalar qualquer Windows e também pode ativar da forma que ele desejar. Por quê? Porque tem várias chaves aí de formas que ele possa craquear essa chave. Tá bom? Então vamos lá. E também, pessoal, o Windows ou o sistema operacional Windows, ele possui um sistema de arquivo. Como assim um sistema de arquivo, professor? Olha só, quando você vai fazer deletar ou renomear alguma pasta, perceba que você está utilizando dos recursos do sistema operacional, não é isso? Ou seja, ao remover um arquivo, ao copiar um arquivo, tudo isso aí precisa que exista um sistema de arquivo para isso. Pessoal, lembrando que todo procedimento em computação ou no seu computador, ele não acontece num toque de mágica. É um processo, certo? Tudo tem um processo. Na informática tudo acontece como? Como entrada, processamento e saída. Isso é um princípio básico que você precisa conhecer da informática, certo? E o Windows não é diferente. Ele possui um sistema de arquivo e dentre eles nós vamos estudar aí ou ver um pouco do NTFS, certo? Que veremos mais à frente quais as definições dele e onde ele se encaixa no sistema operacional. Vamos lá então para a nossa primeira questão, certo? Pessoal, aqui é conteúdo questão. É assim que você, concurseiro, vai conseguir alcançar sua vaga tão almejada, certo? Por quê? Porque você vê teoria e vê na prática. Então vamos aí para a primeira questão, certo? Vamos lá. O sistema operacional é um sistema integrado de programas que gerencia as operações da CPU. Até esse ponto, senhores, tá legal essa definição aí da banca? Tá de acordo, né? Realmente, o sistema operacional, ele é um sistema que possui vários sistemas dentro dele, certo? Que tem a função de gerenciar as operações da CPU. Mas quem é essa CPU, professor? A CPU é o processador, certo? Pode vir de várias formas, CPU, processador ou microprocessador, certo? Controla os recursos e atividades de entrada e saída e de armazenamento e fornece vários serviços de apoio à medida em que o computador executa os programas aplicativos dos usuários. Pessoal, tem algo de errado nessa questão? Algo que a banca desejou fazer uma pegadinha aí? Não, senhores, isso aí está perfeitamente com a redação do que a gente viu anterior. Ou seja, é um sistema integrado de programas, certo? Que gerencia as operações da CPU, faz o teste aí de entrada e saída, tudo isso aí realmente é uma definição de sistema operacional. Questão 2. Acerca do ambiente Windows, julguem os itens seguintes. Vamos lá.
Um sistema operacional é composto por diversos programas responsáveis por funções distintas e específicas. Certo? Errado até esse ponto, pessoal? Realmente, o sistema operacional, né, no caso o Windows, ele é composto por diversos programas, assim como a gente viu na questão anterior. Certo? Essa questão aqui só é para vocês relembrar o que já vimos, tá bem? Continuando a questão. A parte mais importante do sistema operacional é o kernel. Opa, falamos em kernel e núcleo, sim ou não? Falamos, então fique atento ao conteúdo para que possamos aplicar na prática, que entra em contato direto com a CPU e demais componentes de hardware. Senhores, é o que vimos aqui, ó, no primeiro slide, certinho o kernel, todas as funcionalidades do kernel ou núcleo, certo? Ele realmente tem esse comportamento aí da segunda questão. Então, eu trouxe as duas questões aí, as duas primeiras, para quê? Para que você lembre o conteúdo que foi aplicado anterior, certo? Por isso que o gabarito dela estão todos os certos, tá bem? Vamos lá, continuando. Questãozinha, a terceira questão, ainda coloquei aí, ó, já caiu em prova. Se caiu, pode cair novamente. Geralmente as bancas alteram só as formas da redação da questão, mas sempre ela vem cobrando o mesmo conteúdo. Vamos lá. Sistema operacional, ou Windows, né, pode vir assim, é um hardware que coordena os recursos de software e fornece uma interface amigável para o usuário interagir com o computador, certo ou errado? Pessoal, essa questão dificilmente você vai acertar ela. Sabe por quê? Porque há uma grande pegadinha. Se você se encantar com as questões de banca, cuidado. Por quê? Porque a banca não é de confiança, não existe banca de confiança. A intenção dela é destruir o concorrente, não, destruir o candidato, todos, certo? Então, perceba que você precisa ter uma malícia nas questões. Atenção! Pessoal, sistema operacional é um hardware. Olha só, bem no início. Olha só, quem falou que essa questão tivesse que estar certa, olha só o erro que você cometeu. Tenha paciência a ler as questões, seja mais criterioso. Sistema operacional é um software. Então, por que você vai falar que é um hardware? Hardware é parte física. Sistema operacional é um software. É algo lógico. É um sistema. Tá bem? Então, essa questão está errada justamente porque ela colocou como sendo um hardware. Só que toda a continuação, a demais continuação da questão é realmente esse procedimento, certo? O sistema operacional seria um software, né? É um software que coordena os recursos de softwares e fornece uma interação amigável, certo? Uma interface amigável. O que é interface? Interface é essa telinha organizada, certo? Que você utiliza, tá bem? Então, parabéns para quem acertou e quem errou, atenção, porque agora é a hora de errar, certo? Mas na hora da sua prova, você tem que gabaritar com a dica do professor Felipe. Então, pessoal, vamos entrar agora aqui na parte da interface, que é o que vimos na questão anterior, certo? Então, interface, que chamamos de interface gráfica, né? Não é item de questão aqui, mas só para vocês tomar conhecimento como se lê as coisas aí da informática, certo? Aqui, pessoal, nós vamos ter, nessa tela aqui, nós temos aqui várias informações que vamos detalhar ela durante toda essa aula, certo? Então, aqui foi apresentado para vocês a área de trabalho, não é isso? Todo mundo conhece essa telinha aqui, né, inicial, como área de trabalho, certo? Então, a área de trabalho é a principal área, certo? Exibida na tela quando se liga o computador e faz o login do Windows. Ou seja, essa telinha aqui se inicia quando você fez login, certo? É a primeira cara do Windows. Daqui que você vai partir para alguma coisa. Ah, eu quero acessar a internet, eu quero acessar o Office, eu quero acessar minhas fotos, meus vídeos. Então, é deste momento que você vai partir para o que você desejar. Então, vamos estudar os componentes dessa área de trabalho, certo? Então, vamos lá, pessoal. Quem sabe a definição, o que é um ícone, pessoal? Um ícone, certo?
Então, temos aqui para vocês o que se refere, o que está referindo a um ícone, certo? Para quem não sabia, essa setinha que aparece aqui, pessoal, olha só. Essa setinha que está aqui, ó, em cima do Chrome, em cima do PowerPoint, em cima do Word, vocês estão percebendo essa setinha aí? Essa setinha significa que esse arquivo, ele não é o original, certo? Então, sempre que você se deparar com um arquivo, onde ele esteja, não necessariamente que ele esteja na área de trabalho, certo? Ele pode estar em qualquer lugar do seu computador. Então, o significado dessa setinha quer te dizer que esse arquivo não é o original, ele é uma cópia do original, certo? Só que essa cópia, ela está fazendo referência ao original. É por isso que damos o nome de ícone, certo? Representação gráfica de um arquivo. Ou seja, a representação gráfica de um arquivo, que é o ícone, certo? Ele vai servir para quê? Qual a utilidade dele? Simplesmente para que você possa acessar ele de forma mais rápida, certo? Imagine você que o Word aqui, o Word ele está instalado lá no disco C, dentro de outras pastas. Imagina você que utiliza todos os dias o Word, você tem que acessar o aplicativo lá dentro de 500 páginas. Seria legal para você? Não. Então, você precisa criar um ícone na área de trabalho para que você tenha um acesso mais rápido. E é por isso que temos o ícone, a existência do ícone, que é uma representação gráfica de um arquivo, certo? Então, ó, esse trouxe para vocês desse jeitinho aqui, ó, representação gráfica de um arquivo. Por quê? Porque isso aí foi item de prova. Queira você ou não, caiu na prova desse jeito. Ícone é uma representação gráfica de um arquivo? Desse jeito. Então, estamos trazendo para você, pessoal, conteúdo que cai em prova, tá bom? Então aqui, vamos lá para o plano de fundo da área de trabalho, ou papel de parede. Aqui, pessoal, que é esse fundo aqui, é onde vocês gostam de ficar colocando aí várias fotos aí, não é isso? Então, é nesse local que temos a área de trabalho ou papel de parede, certo? Então, chegamos aqui no conteúdo mais importante sobre o Windows. São o quê? São os comandos da barra de tarefa, pessoal. Essa parte aqui de baixo. Eu creio que todos vocês tenham conhecimento básico do computador aí, né? Utilizar, certo? Então, Nath Santiago, no caso, ícones são atalhos das pastas originais. Justamente, ó, pessoal, temos aqui uma pergunta no Instagram, certo? Santiago, né? Santiago, é justamente isso, são atalhos. Você pode fazer atalho de uma pasta, atalho de qualquer arquivo original. Não importa qual seja ele. Todos os arquivos que você desejar fazer um atalho, você pode fazer esse atalho onde você desejar, não somente na área de trabalho. Tá bem? Então é isso aí. Boa pergunta, certo? Então vamos continuando. Olha só, aqui embaixo nós temos, pessoal, a área de tarefas do Windows, ou barra de tarefas. Só que essa barra de tarefas que vocês estão vendo aí, do começo aqui do símbolo até o final, ela vai ser dividida em 3 partições aí, certo? Então vamos ver cada uma delas, ou seja, a barra de tarefa, ela não é somente ela por completo. Dentro dela, nós vamos ter divisões, certo? Então vamos lá. Olha só, bem no início da barra de tarefa, pessoal, nós vamos ter quem? A figura do Windows, a imagem aí que representa o símbolo da Microsoft, certo? Do Windows. Então, nesse símbolo aí, você vai encontrar o menu iniciar. Menu inicial. Pessoal, esse conteúdo pode ser que pareça para você fácil, mas esse conteúdo ele cai em prova, certo? Então, eu preciso que vocês tenham conhecimento real do que cada símbolo, o que essa barra de tarefa significa. Por quê? Porque apesar de você conhecer ele na prática, mas dificilmente, quando cair uma prova sobre esse item, você vai conseguir responder. Por quê? Porque aqui trazemos para vocês o conteúdo de forma expressa nas questões, certo? Então, vai ter parte que você acessa no computador, que quando eu trazer a questão para você, ou quando a banca apresentar uma questão de concurso para você, você vai ficar todo nervoso, mesmo você conhecendo. Por quê?
Porque você conhece a prática, mas não conhece a teoria daquilo. Então, nossa metodologia é isso, trazer a sua prática e unir com a nossa teoria e assim aprovação. É isso que vocês querem, não é isso? Então, vamos atrás da aprovação de vocês, certinho? Então, menu inicial, menu iniciar. Aí nós vamos ter várias opções, vamos ter os aplicativos, diretórios, tudo que você deseja inicializar, você vai encontrar no menu iniciar, tá certo? Então, vamos lá para mais. Então, esse menu iniciar aqui, pessoal, o menu iniciar, ele é a primeira divisão da barra de tarefa. Olha só. Em primeiro momento, apresentamos para vocês a barra de tarefa como um todo. Agora já estamos particionando ela. Perceba que nesse momento aqui já tivemos quem? A figura do menu iniciar, certo? Então, vamos continuando. Temos mais. Olha só. A segunda imagem aqui, pessoal, eu marquei para vocês. Está marcadinho, ó. Perceba que aqui, ó, nós temos outra configuração aí, outra área da barra de tarefa. Qual é ela? A parte central, ó, tudo isso aqui que eu estou colocando aqui, ó, é a parte central. Só tentar colocar outra cor aqui. Então, pessoal, olha só, ao lado do menu iniciar, começando ao lado do menu iniciar aqui, ó, nós vamos ter quem? A parte central, até esse local aqui, ó. A parte central, o que ela é responsável? É o espaço entre o menu iniciar e a área de notificações. Essa área de notificações já é outro espaço da barra de tarefas que vamos já ver ele. Sustenta aí no momento. Vamos lá. Então, essa parte central, pessoal, ela fica entre o menu iniciar e a área de notificações, certo? E é utilizada para mostrar os programas abertos. Ou seja, se você abre o Chrome, ou se você abre o Word, ou qualquer aplicativo, eu creio que você já percebeu que ele fica aberto na área de trabalho, na barra de tarefa, melhor dizendo. Não fica aberto? Então, esse espaço em que comporta todos os aplicativos ou algo que você está utilizando que fica aberto, isso aí é considerado a parte central da barra de tarefa, tá certo? Então, se aparecer uma imagenzinha dessa parte central, não vá dizer que se trata da barra de tarefas, porque a barra de tarefas, pessoal, é todo esse projeto aí, é toda essa barra, certo? Já a parte central é uma parte que compõe, que está contido dentro da barra de tarefa, certinho? Pessoal, tudo tranquilo por aí, tá compreendendo o conteúdo, certo? Se tiver, vamos lá, vamos dar continuidade. Então, temos aqui agora, pessoal, a área de notificações, que é o que eu falei para vocês, certo? A área de notificações fica nesse cantinho aqui, ó, certo? Então, nesse cantinho que está selecionado aqui, ó, iniciando dessa setinha até essa central de notificações aqui, ó, que é esse símbolo aqui, esse símbolo, nós temos o quem? A área de notificações, ou seja, a área de notificações, ela vai, já o nome por si já fala, área de notificações, onde vai ter os conteúdos de notificações, novidades, a parte da internet, de som, certo? Da bateria, então tudo isso aí abrange quem? Abrange a área de notificação, certo? Localizada na extremidade direita, incluindo a hora e a data do sistema e entre outros, tá bom? Vamos lá para o último item aí da barra de tarefa. Perceba que nós vimos 3 itens, não foi? O menu iniciar, parte central, área de notificação e, por último, temos aqui o que chamamos de botão para mostrar a área de trabalho, certo? Ou seja, olha só, pessoal, nesse cantinho aqui, vamos ter, vocês percebem que tem uma linha aí, né? Ó, uma divisão bem aqui, não é isso? Então, essa divisão, se você clicar com o mouse aqui, você vai ser direcionado para a área de trabalho, que é a nossa área principal, né? Então, se eu venho aqui com o mouse e clico aqui nesse espacinho, nesse espaçamento aqui, eu posso estar com 500 pastas abertas. Eu vou ser direcionado para a área de trabalho. Depois eu quero que vocês façam esse teste, viu? Quem tiver um computador e quiser fazer esse teste, fique à vontade, certo? Por quê? Porque é na prática que você vai ter o conhecimento que você precisa para a prova teórica, certo? Então,
Digamos que você está com 15 páginas aí abertas da internet, aplicativos, e você precisa ir com urgência lá para a área de trabalho. Qual procedimento você faz? Sem dúvida, você vai minimizar todos os espaços, não é isso? Então, olha só, imagina se você tiver 20 páginas abertas. Você vai ter que minimizar todas essas pastas, certo? Então, se você tiver um atalho que você possa ir para a área de trabalho mais rápido, você vai utilizar ou não? Claro que sim. Então, esses aqui é um do caminho, ou seja, esse espaço aqui na barra de tarefa é utilizado para que você possa acessar a área de trabalho de forma mais rápida, certo? Então, vamos aí com questões que é o foco do curso, pessoal. O foco principal deste preparatório, não importa qual seja o concurso, é resolução de questões juntamente com o conteúdo para fixar aí todo esse conteúdo aplicado, certo? Então vamos lá para a quarta questão da banca Legato, certo? A imagem abaixo mostra um componente do sistema operacional Windows, conhecido como, ou seja, a banca geralmente vai trazer imagens. Sempre que se tratar de questões do sistema operacional, dificilmente ela não vai trazer uma questão com imagem. Então é por isso que eu apresentei para vocês essas imagens aqui da barra de tarefa, certo? Para quê? Para que quando a banca trouxer uma questão dessa, você vai ter certeza qual é o gabarito, tá bom? Então, pessoal, dentre os itens, qual seria a resposta correta? Ó, letra A, temos aqui a barra de tarefas. Essa imagem corresponde com a barra de tarefas. Pessoal, ó, a banca pode trazer várias fotos aí, né? Você vai ter que entender, ó, que essa que nós trouxemos aí já é do sistema operacional mais novo. Então, mas a intenção principal é o quê? É você tentar localizar o que falamos, que é o símbolo do Windows, que é um componente da barra de tarefa. A parte central da barra de tarefa é outro setor e a área de notificações da área de trabalho, da área de tarefa, também é outra parte. Então, olha só, se a questão te trouxe uma imagem, olha só, a questão te trouxe uma imagem que dentro dessa imagem você tem dois componentes da barra de tarefa. Então, pessoal, essa questão seria barra de tarefa ou não? Seria o gabarito, né? Por quê? Porque aqui nós temos a área central junto, olha só, aqui seria a parte central, né? Que nós estudamos, só que ela está junto com o menu iniciar. Então, logicamente, considera a barra de tarefa, certo? Agora, se a questão estivesse trazendo aqui somente essa imagem, ó, se não tivesse vindo aqui esse símbolo do Windows, se viesse somente essa parte central, essa questão, na verdade, não teria nem gabarito, né? Ela teria que ter um item com uma afirmação aí de parte central. Mas como a questão te trouxe junto o menu iniciar e a parte central, então nosso gabarito será, pessoal, a barra de tarefas, certo? Letra B, não é letra B por quê? Porque a área de trabalho, vocês sabem que é a área principal, que é a área inicial, quando você inicializa seu sistema operacional, que é onde você pode alterar a foto do fundo de área de trabalho, certo? E letra C também não é porque, pessoal, central de ações. Central de ações vai estar localizado lá na barra de notificações, certo? Ou seja, dentro da barra de notificações que vamos ter a central de ações, certo? E letra D, a área de notificação, a gente viu que não é. Por quê? Porque a área de notificação fica aí depois da área central, certo? Da barra de tarefa. E por último, a barra de endereço, que eu creio que todos vocês já tiveram acesso a uma barra de endereço, pessoal. Tanto no Explorer, certo? Como na internet também. Tudo isso aí é considerado a barra de endereço, certo? Aqui, ó, no Explorer, no gerenciador de arquivo, temos também aqui, ó, onde você pode pesquisar. Ó. Isso aqui também é considerado uma barra de endereço, certo? Só para conhecimento. Então, vamos lá, dando continuidade.
Então, trazendo aqui, pessoal, uma imagem aí com o menu iniciar, que é um dos primeiros, do primeiro componente da barra de tarefa, né? Que é o que? O menu iniciar, que é aquele símbolo da Microsoft. Se você acionar esse menu iniciar, você vai encontrar praticamente isso. Ou seja, as listas de aplicativos do menu iniciar, botão de expandir, ou seja, um botão que você pode expandir os outros aplicativos, perfil do usuário, ali você pode estar editando o perfil do seu usuário, as configurações do sistema operacional, não é isso? E onde você vai poder estar ligando ou desligando o seu computador, certo? Então, pessoal, por hoje é isso, certo? Aqui entraremos em outra aula. Na próxima aula trabalharemos essa parte de conceitos e arquivos, que vai ser uma aula top também sobre o sistema operacional, certo?